Bom dia, eu vou usar os primeiros 30 segundos da minha fala para testar o microfone e me apresentar rapidamente. Eu tenho algumas encarnações, mas a que mais me marcou foi de ter sido professor durante 40 anos, 20 anos, muito intenso, na PUC, onde eu fui decano do Centro de Ciências Sociais e atualmente sou um dos 2 coordenadores do curso de Economia e Regulação da Mudança Climática. Eu sou um economista negacionista por tradição, né? Ou melhor, não negacionista, agnóstico sobre essa questão. Fui, até alguns anos atrás. Desde então tenho me dedicado, porque fui convencido de que isso é o problema existencial da humanidade hoje, né? E pode ser resolvido. A minha fala vai parecer um pouco otimista depois do que foi dito aqui pelo Sérgio. Mas eu quero dizer para que é um otimismo fundamentado, vou apresentar alguns slides aqui para tentar falar disso, e até uma oportunidade, como ele inclusive frisou, para o Brasil, a solução desse problema é uma oportunidade para o Brasil, desse problema global, mas eu quero começar encostando um pouco na fala dele e dizer que eu concordo plenamente de que a solução não está encaminhada, quer dizer, que o fórum onde se resolve isso, quer dizer, que é a Convenção das Nações Unidas, hoje em dia, as soluções tomadas ali, as resoluções, os compromissos nacionais e a ação efetiva não apontam para uma convergência até 2050 para emissões zero de carbono, que é o que tem a garantir, de acordo com a modelagem, a temperatura da Terra para um aquecimento de 1,5 graus acima do período pré-industrial. Ou seja, nós não estamos no rumo certo. Mas também eu queria, e aí eu começo um pouco a ficar mais otimista do que ele, eu queria passar uma imagem mais otimista. Eu acho que aqui, como deve ter muito engenheiro, a derivada está mudando. A velocidade com que a conscientização sobre o problema está mudando me assusta e me alegra. O que aconteceu nos últimos poucos anos, dia 4, 5, deixou para trás um período que teve um momento bonito no Acordo de Paris, em 2015, e que depois, por várias razões, muitas delas políticas, foi amortecido e agora voltou com força. Nós estamos num período que realmente caiu a ficha para o setor corporativo e financeiro de que eles são parte do mundo e que tem que ajudar a resolver. A COP de Glasgow foi uma virada, um ponto de virada nisso. E isso ajuda o meu otimismo. É claro que a transição em democracias, o modelo democrático parlamentar não é muito bem desenhado para tratar de problemas de longo prazo. Todo político com mandato curto tem uma visão do mandato dele. Esse é um problema que só vai ser resolvido se as ações forem tomadas com um prazo muito longo de análise das consequências. Esse dilema de horizontes, eu acho, é o que me dá o maior pessimismo em relação a isso. Mas a economia está andando bem. Eu vou começar um seminário de transição energética, e não de transição ao baixo carbono em geral, mostrar que falar de uma coisa é falar de outra. Porque, de fato, quer dizer, a energia, vocês desculpem, eu botei os gráficos aqui simplesmente para análise, são todos tirados de fontes bastante respeitáveis, mas, quer dizer, está usando aqui o inglês, o latim do século XX. A energia é 3/4 do consumo o setor de energia é 3/4 das emissões globais. Então, não sei se dá para ver direitinho, mas é transporte, construção, e aí tem tanto a construção como a operação dos edifícios, que é extremamente intensivo em carbono, especialmente no hemisfério norte. E, obviamente, o uso industrial, são quase que iguais nessa gigantesca bola de emissões que vem do setor de energia. Então, nós estamos discutindo, na verdade, transição energética, eletrificação, é discutir o centro da transição ao baixo carbono. Próximo, por favor. Aqui começa um pouquinho o meu otimismo, que vai ser bastante matizado quando eu for andando para frente. Nós estamos investindo na direção certa. Esse gráfico mostra o azul, mais ou menos azul, o verde mais escuro. São os investimentos em ativos e suas periferias que usam combustíveis fósseis. O verde clarinho, energia limpa. Olha o que está acontecendo. É bonito, não é? Quer dizer, antes do período de conscientização que eu disse,
que faz aquela subida linda da energia limpa, você tinha mais ou menos 1 para 1. Os cálculos que se fazem hoje sobre o que você tem que ter em termos de relação entre investimento em energia limpa e investimento em energia suja é de 4 para 1 para chegar no objetivo de 2050. Estamos longe disso. Mas eu acho que você vai ver o aumento do verde claro e uma queda do verde escuro. A velocidade disso ainda está para ser discutida, mas está andando na direção certa. E tem também uma questão de hiatos de decisão. O período de construção de energia limpa entre decisão e investimento é menor do que o de energia longa. Um projeto de petróleo, desde que você faz uma pesquisa geológica até que você investe, são 6 anos, às vezes. Então, isso aí, e reflete um pouco o movimento de preço e tal. Eu sou razoavelmente otimista olhando esse gráfico. Você vai chegar a 4 a 1, ninguém diz, mas se você olha os pipelines de investimento na China, por exemplo, em energia limpa, você começa a acreditar que tem alguma coisa mudando. Mas tem um grande desafio, e aí é o próximo slide, que é financeiro. Eu acho que a transição é fundamentalmente um problema do setor mais atrasado de chegar lá, que foi o setor financeiro corporativo. É como você realoca os investimentos dos padrões atuais para padrões de transição. Como é que você financia aquela curva verde ganhar da curva verde escura? E aí não é mole, porque realmente é muito dinheiro. Mais ou menos, você vai ter que investir, o total mais ou menos de investimento é algo como 7,5% do PIB global, dá talvez uns 7 trilhões de dólares. Mas o mais incrível é o que você tem que investir a mais, o incremental. O incremental é alguma coisa como quase 3% do PIB global, que dá quase 3 trilhões de dólares. É muito dinheiro? É mais ou menos 15% da formação bruta de capital fixo do mundo. É impossível? Não é. Não é. Por quê? Porque a graça da coisa é que tem um tipping point também do lado positivo. E esse tipping point é as energias limpas ficaram mais baratas. Elas não precisam de grandes subsídios. Grandes saltos ainda são. Inovações, etc., precisam de gigantescos subsídios. Crédito de carbono tem um papel enorme para jogar nisso, junto com o tripé de incentivos fiscais, incentivos creditícios. Esse é o tripé que vai ser montado para puxar as inovações, mas o setor de energia, propriamente, de geração, ele já tem, hoje em dia, uma economia tão interessante que é mais lucrativo você fazer um investimento de uma estação solar do que usar combustíveis fósseis, por exemplo. No Brasil, certamente. Então, é isso que me leva a ser moderadamente otimista. O que me leva a ser pessimista nesse gráfico é que esse esforço é na frente. Para chegar lá, essas simulações, que você chega lá em 2050 razoavelmente sobrevivendo, exigem uma curva que tem uma cara bastante feia. Isso tem que ser rápido. Esse é o grande desafio. E essa é a minha grande incerteza, o que me dá muita angústia. Não sei se a gente chega lá. Agora, o outro ponto de angústia é aonde esse investimento tem que ser feito. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com a China. Aquele primeiro gráfico mostra a curva de emissões da China, vermelha, em relação a de todos os outros países que estão listados ali. São basicamente países, tem o resto do mundo também, mas isso não afeta muito ali. São outros países, são países grandes, tem países da Europa, Japão, etc. Olha que coisa impressionante. A China passou a emitir mais ou menos 1/3 das emissões globais, quando ela transitou de $1.000 de renda per capita para $12.000 de renda per capita, grosso modo, numa geração. E ela fez isso, infelizmente, por causa dos seus recursos naturais e da economia, como ela funciona, usando uma matriz energética do século XIX. Ela basicamente não tem petróleo, não tem carvão, fez aquilo. Isso foi uma coisa, totalmente inesperado. Isso aí teve consequências gigantescas, até na forma como se discute a questão global de energia, Kyoto, o acordo de Kyoto colapsou, etc. Então, a gente pode discutir isso na hora do bate-papo. Mas aquilo é importante porque quando você quer resolver a pobreza, e falta a Índia e a África, que tem mais ou menos, a África um pouquinho menos, mas a Índia, mais ou menos a renda que a China tinha quando embarcou naquele negócio, em torno de $1.000, se você quiser resolver, tem que resolver, porque é outra bomba relógio. Você tem que resolver o problema da Índia e da África de pobreza. E como é que você faz isso sem uma matriz limpa? Impossível. Impossível. Se você colocar a matriz, a história chinesa projetada, olhando a demografia que está do lado de cá, a África
vai explodir em termos demográficos durante esse século. Daqui até o fim do século, de cada 2 pessoas que nasceram no mundo, uma vai ser africana. Kinshasa vai ser a maior cidade do mundo em 2040. Só que, graças a Deus, esses são problemas que você pode tratar um pouquinho mais à frente. Um pouquinho que eu digo 5, 6 anos. Mas temos que nos preparar para reformar o sistema internacional de ajuda, de bancos de investimento, montado em Bretton Woods, quer dizer, todos os multilaterais, etc., para tratarem desse problema, para criar incentivos para que o investimento seja feito aí onde é preciso. Essa discussão não está muito, ainda se vê muito a questão como ajuda. Isso não é ajuda, isso é transformar a África em uma economia com a renda per capita parecida com a do Brasil, implica em uma transição completamente verde da África, né? Isso é altamente positivo também, do ponto de vista da economia. Então, nós estamos nesse momento em que falta, tem uma palavra inglesa de, talvez, conscientização, quer dizer, falta awareness. As pessoas têm que entender que os problemas são problemas e são soluções. Eu esgotei meu tempo, vou pedir mais 2 minutos para passar para o Brasil. Nós somos uma jabuticaba climática. Essa bolinha aí, está um pouco velha, essa bolinha é uma bolinha de... Acho que eu peguei um gráfico que tem 2, 3 anos. Ficou pior essa parte que eufemisticamente é chamada de mudança da uso da terra. Isso é desmatamento. O Brasil hoje desmata mais do que isso aí, acho que é 2020. Nós somos o 5º maior emissor do mundo, mais ou menos, mas a cara da nossa torta de emissões é horrível. E é por isso que a discussão de Amazônia aqui foi tão importante. Quer dizer, tem que acabar com essa vergonha. 28% é arroto de boi. É o fato que nós temos tantos bois quanto habitantes no Brasil. Isso tem lados positivos, isso dá para ser tratado. Não é tanto uma questão, quer dizer, urgentíssima, como é a questão da Amazônia. Por isso que eu quero mostrar aqui, porque isso aqui é um seminário de transição energética, é que menos de 20% das nossas emissões são de energia. A nossa matriz é muito limpa. Isso é algo bom, porque nos permite tratar dos problemas que são praticamente problemas de command and control, de repressão, de botar a lei para funcionar, em metade das nossas emissões. Mas, e aí a gente pode ir para o último slide, eu prometo, Sérgio, que é o último, que é o da oportunidade que a transição nos dá. Pode botar o último slide, por favor? Isso. Esse é um gráfico que quem já leu o plano de 50 anos, lá que a EPE fez há um tempo atrás, o plano de longo prazo de energia no Brasil, conhece. Se projetou a demanda de energia até 2050, uma série de hipóteses, etc. Quem é economista sabe que esses modelos têm uma variância gigantesca, mas deu aquela barrinha laranja. E projetou, com todas, é uma coisa muito otimista, todas as energias renováveis possíveis, qual é a capacidade que o Brasil tem de produzir. Está 17 vezes. Mesmo se você cortar 1/3 o otimismo da EPE, você tem claramente um excedente gigantesco de energia limpa. Isso é bom, muito bom, porque ela vai ser barata. E se for barata, como insumo é generalizado, ela ajuda o crescimento econômico. Mas o mais é que ela dá a possibilidade de você fazer hidrogênio barato. E isso você muda o mundo, porque essa transição é que é a transição importante que vai afetar o comércio internacional, vai afetar a indústria. O hidrogênio não é só combustível, como muita gente olha. Ele é um insumo industrial importantíssimo, ele substitui carvão do petróleo, ele substitui gás natural nos fertilizantes. Ele é super importante do ponto de vista de você produzir insumos importantíssimos para o Brasil, para o mundo, de uma maneira mais barata. Ou seja, terminando, e pedindo desculpa por ter estourado em 3 minutos do tempo, eu queria resumir que, sim, nós estamos longe, e existe uma ameaça gigantesca, como falou o Sérgio, de nós termos efeitos horríveis, especialmente tipping points, etc., descontinuidades no processo de mudança climática. Mas eu vejo que, porque o mundo acordou, o mundo corporativo e financeiro acordou, existe uma luzinha fraca no fim do túnel. Mas os desafios são tão gigantescos que a gente tem que manter, eu acho, a visão que o Sérgio botou aqui. Nós estamos muito longe, temos muito a fazer, e esse é um desafio dessa geração. Vai afetar os nossos netos e filhos, mas é dessa geração. Obrigado.